Uma das questões mais difíceis, no meu ponto de vista psicanalítico, é a relação da pessoa com ela mesma. E essa relação, ela serve de base para todo e qualquer relacionamento que ela teve, tem e vier a ter. E como é que nós construímos uma boa relação conosco? Esse é um processo que depende muito do autoconhecimento. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso me autoconhecer para me autorrespeitar, para me autoamar, para que eu consiga me posicionar frente aos demais e tendo em mente que essa relação ela é a base. E não nos foi ensinado, nós não fomos educados a desenvolver uma boa relação conosco. Nós fomos ensinados, nós fomos educados, nós fomos doutrinados, talvez a palavra melhor que defina isso seria essa, fomos doutrinados a nos relacionarmos bem com os outros, esquecendo da nossa relação conosco. Então nós temos que agradar, nós temos que respeitar, e eu acredito que o respeito é a base de toda e qualquer relação. Mas nós temos que tomar cuidado para que quando nós formos agradar alguém e para isso nós tenhamos que nos desagradar, isso nos degrada, isso nos desgraça internamente. Então, por isso que nós temos que ter uma boa relação conosco para que a gente tenha consciência da importância de nós nos respeitarmos, porque respeito a gente não exige, né? É algo que não vejo como nós exigirmos sermos respeitados pelo outro, porque os outros oferecem aquilo que eles têm. Mas se nós soubermos nos posicionar dentro de uma relação, dentro de um relacionamento, isso vai dificultar a maneira com que o outro vai se posicionar frente a nós. Então nós temos que impor limites, nós temos que estabelecer regras claras e nós temos que cumprir essas regras, regras para conosco, não estabelecer regras para o outro. O silêncio, ela é uma resposta que é de fato ensurdecedora para quem espera um conflito, por exemplo. E a gente percebe nas relações que as pessoas estão a cada dia mais e mais e mais desrespeitosas. Então, o que tem desumanizado no meu ponto de vista, psicanalítico, é a questão das relações desumanas. As relações estão desumanizando o ser humano. Então, as pessoas, elas estão sem noção. O mundo virtual, eu acredito que ele veio com um objetivo, talvez inicialmente positivo, não sei, mas isso fez com que as pessoas se tornassem, não sei dizer, não sei definir, mas elas se tornaram mais, não vou dizer frias nem calculistas, mas mais sem noção. Então, se nós não soubermos nos posicionar diante das relações, dos relacionamentos que nós travamos, que nós temos no nosso dia a dia, as pessoas vão pisar em nós, né? Literalmente isso, a montar nas nossas costas. Então nós temos que aprender a nos posicionar. E para que a gente aprenda a nos posicionar, nós temos que nos respeitar. Não temos que exigir o respeito do outro, não, mas temos que deixar claro quais são os limites. Então, quem vai estabelecer os limites dentro de uma relação interpessoal somos nós. Só que aonde começa isso é na relação intrapessoal, na sua relação com você. E isso só depende de você, única e exclusivamente de você. Numa discussão, por exemplo, se nós soubermos, não vou dizer controlar, mas se nós soubermos utilizar de forma inteligente a nossa inteligência emocional, algo que não foi desenvolvido também no processo educacional, nós conseguimos controlar a relação, controlar, de certa forma, a maneira com que o outro nos trata. Então, quando as pessoas vêm, nos atacam com pedras e paus ou com palavras malditas, mal colocadas, e nós não alimentarmos aquilo que o outro espera, porque o que o outro espera é que a gente vá para um embate, para um combate. E se a gente der uma resposta silenciosa,
se a gente colocar em dúvida essa agressão desmedida, essas palavras mal colocadas, isso desarma o outro. Eu não coloco o outro aqui como nosso inimigo. Não, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E se nós não soubermos lidar com determinadas circunstâncias, isso vai fazer de nós vítimas. E não somos vítimas, mas vamos nos tornar vítimas de nós mesmos, porque não temos uma boa relação conosco e, sendo assim, não conseguiremos ter uma boa relação com os outros. É a base, a nossa relação conosco. Então, para que você aprenda a se relacionar com você, você precisa se autoconhecer. Você precisa se autorrespeitar, você precisa se amar, você precisa se colocar, né, na sua posição e numa posição não melhor do que o outro, de forma nenhuma, não somos melhores do que ninguém, mas a nossa maior guerra é a nossa guerra nossa conosco, é uma guerra interior. E ela não é uma guerra silenciosa, ela é uma guerra barulhenta na nossa mente. Sentimento, pensamento, pensamentos intrusivos e etc. E lembranças e traumas e todas essas coisas se transformam e nos conturbam, nos perturbam, a ponto de nós muitas vezes aceitarmos, né, ou de certa maneira nos colocarmos em relações difíceis. Não estou dizendo aqui que nós temos que apenas selecionar as pessoas com quem nós nos relacionamos, porque isso não é possível. Muitas vezes nós somos obrigados a nos relacionarmos, e aí em ambientes determinados, não estou dizendo com a pessoa com quem você divide a mesma cama, ou você divide marido e mulher, namorados e etc. Não, não esse tipo de relação amorosa, porque esse a gente tem o direito de escolher. Mas as outras relações, as demais relações, essas nós temos condições de enfrentar de forma diferente, de nos posicionarmos de uma forma clara, objetiva e direta, para que as pessoas não apenas nos respeitem, mas para que elas entendam os nossos limites. E esses limites, eles têm que ser deixados. Nós temos que deixar claro esses limites. Nós temos que delimitar as coisas. E esse é um processo seu. Esse é um processo meu. É indivisível, intransferível e depende só da gente. Só que nós fomos educados, doutrinados, ensinados a baixar a cabeça. E quanto mais a gente debate com as pessoas, pior fica a situação. A situação só se agrava quando a gente debate. E normalmente é isso que nós fazemos, nós queremos ter a razão. E quem é o dono da verdade, verdadeiramente pode ser o dono da mentira. E existem inúmeras narrativas hoje em dia. Então nós temos que, para nos relacionarmos bem ou minimamente bem com os outros, temos que ter uma boa relação conosco. Temos que saber quem somos, a nossa verdadeira identidade, os nossos valores, os nossos princípios e o melhor de tudo, né? Temos que nos amar para que a gente possa amar o próximo. Mas é um amor, não é esse amor que envolve os aspectos de ordem sexual, nada disso. É um amor fraterno, é um amor sublime, é um amor maior. E esse amor, eu digo sempre que quando fala-se em amor, fala-se em respeito. Aonde não há respeito, não há amor. Aonde há amor, há respeito. E o respeito, para mim, no meu ponto de vista profissional, é a base de tudo. E pessoal também, é a base de tudo. É respeitar os diferentes, é respeitar as diferenças, mas nem por isso nós temos que acatar aquilo que o outro pensa ou aquilo que o outro quer que a gente faça. Então é ali onde há o estabelecimento, né, dos limites, onde nós deixamos claro para o outro quais são os nossos limites. E isso aí é fundamental para uma relação minimamente saudável. E numa sociedade onde o desrespeito impera, onde as pessoas querem dominar umas às outras, onde existem inúmeras ferramentas que as pessoas utilizam de forma consciente ou inconsciente, então nós temos que estar preparados para enfrentar de frente, mas sem
sem discussões, sem brigas, sem agressões, sem nada disso. Com inteligência emocional, mas com inteligência também, com estratégia, e é totalmente possível. É como eu disse, o silêncio, ele é ensurdecedor para aqueles que nos atacam. O nosso silêncio é ensurdecedor para quem nos ataca. E às vezes somos atacados sem razões, sem motivos. E nós queremos entender por que estamos sendo atacados. E nem sempre essa resposta virá. Mas se nós dermos o nosso silêncio como resposta diante de ataques infundados, o tempo se encarrega. Em algum momento essa resposta virá. O porquê aquela pessoa estava te atacando. O porquê que aquela pessoa estava agindo como ela estava agindo. Isso não vai mudar muito. E a gente está aqui para entender todas as coisas? Não. A gente está aqui para aceitar algumas coisas. E entender que às vezes o problema está no outro, não está na gente. Ou às vezes está na gente, por isso que temos que refletir, por isso que temos que pensar no que pensamos. E aquele ditado que diz, né, é um ditado popular que diz, e a gente vê isso como sendo uma arma de defesa das pessoas para justificar as suas ações, e ações são também verbalizações. Então, falei sem pensar. A pessoa vem, né, depois que ela fala algo, e a palavra, ela fere a alma. É muito pior, muitas vezes, do que um tapa. Porque o tapa, com o tempo, você não vai esquecer, mas aquela marca vai sumir, se ficou uma marca. Mas não fere a alma. Ou até pode ferir, mas não é um ferimento contundente. Agora, uma palavra, ela tem o poder de permear e ferir de forma contundente a nossa alma, a ponto, de fato, da gente ter que lutar durante anos para que aquilo seja curado dentro de nós. Isso é um processo muito difícil, é um processo extremamente complexo. Então, nós temos que nos blindar. Então, nem tudo aquilo que a gente ouve, nós temos que deixar com que aquilo permeie. Então, nós temos que estar preparados para ouvir, muitas vezes, coisas que não condizem com a realidade. E saber lidar com essas palavras é algo que vai depender de nós, da nossa reação. E quando você reage a uma ação desmedida, você está armando ainda mais o seu oponente. Não estou colocando como inimigo, estou colocando como oponente. Então, se der o silêncio como resposta, como se você estivesse ali dentro de um carro blindado, onde a pessoa vai atirar, mas a bala não vai chegar até você. Como é que eu blindo, então? Eu tenho que blindar o quê? Eu tenho que ter na minha mente quem sou eu, de verdade. Eu tenho que ter dentro de mim o autoconhecimento para não permitir com que nada externo venha a me ferir. Ninguém nunca vai poder nos defender de nós mesmos, mas nós temos o poder de nos defender dos outros, de forma estratégica, de forma inteligente. Mas para isso temos que ter o autoconhecimento, para isso temos que ter o autoamor, para isso temos que ter uma série de questões. O que desumaniza o ser humano são as relações humanas. Não apenas as relações humanas, mas a maneira com que nós estamos nos relacionando conosco, com os outros. Isso desumaniza. Porque isso esfria o ser humano. É bíblico, né? Chegará o tempo. Talvez esse tempo chegou e nem percebemos, talvez esteja chegando e também não estamos percebendo. Mas basta a gente olhar ao nosso redor e ver as pessoas, né? Como elas estão agindo, reagindo, como é que funcionam os diálogos, essa verborragia que a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo. E existe um ciclo vicioso, muito claro e nítido para mim, dentro da minha prática clínica, né? Onde eu ouço das pessoas, assim, por exemplo,
a mãe ou o pai. Então eles sofrem ali dentro do ambiente corporativo ou dentro do ambiente familiar ou dos relacionamentos, ele sofre ataques. E ele vai, querendo ou não querendo, ele vai descontar isso de forma talvez até inconsciente, muitas vezes inconsciente. Ele vai descontar isso em quem? Nas pessoas que são mais próximas a ele, que eles têm liberdade com essas pessoas. E aí eles vão fazer o que? Atacar essas pessoas. Isso acontece de forma inconsciente muitas vezes. Porque se eu não estou bem, eu fui atacado, eu preciso descontar isso em alguém. Como se aquilo fosse um alívio. Porque ele não busca ajuda profissional para poder entender melhor, para poder se entender melhor, para poder corrigir, ou melhor dizendo, compreender as coisas de uma maneira diferente, aprender a ressignificar e por aí vai. Então, o que eu gostaria de deixar claro nesse vídeo é que as relações humanas, no meu ponto de vista pessoal e profissional, elas estão desumanizando os seres humanos. E eu gostaria também de deixar aqui uma reflexão. E essa reflexão é para que você preste mais atenção na atenção que você está prestando em você. Tente observar sem absorver. Tente, toda vez que você ouve algo de alguém que não seja agradável, que você desenvolva a capacidade de realmente refletir a respeito daquilo que você ouviu, para verificar a veracidade daquilo que você ouviu. Se aquilo realmente faz ou tem sentido. E se tem, busque resolver. Se não tem, elimine. É difícil, não tem como esquecer. Não existe essa questão, eu vou esquecer, eu vou apagar da minha memória aquele fato, tal. Isso eu não acredito. Não acredito nessa condição, nessa capacidade do ser humano de esquecimento. A não ser se ele desenvolver algum tipo de doença patológica, alguma patologia específica, aí tudo bem. Mas do contrário ele não tem, mas ele tem como ressignificar. Ele tem como entrar por um ouvido e sair pelo outro, filtrando, utilizando os filtros mentais que ele tem condições de desenvolver, do momento que ele vai refletir a respeito daquilo que ele ouviu, se aquilo condiz ou não condiz com a realidade, se condiz com a realidade que ele busque corrigir e aparar essas arestas, mas se não condiz, que ele consiga trabalhar com essas informações ou com essas informações, são coisas que ele ouviu, para que ele possa não descontar isso em ninguém e nem tampouco sofrer internamente.